Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar uma exposição da carta aos Romanos. Vamos começar hoje. Há muitos anos atrás, não muitos não, mas há uns 10 anos atrás, acho que foi 10 anos atrás, eu e o pastor Luciano fizemos uma exposição de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8 aqui. Vocês lembram disso? Não, muito tempo, né? Mais ou menos, né? Eu era seminarista na época. Então a minha parte foi muito ruim, a do Luciano foi boa. A paciência do pastor Luciano em me animar. Vamos lá, não, tá bom. Mas acho que a gente já estudou Romanos na EBD, mas a gente nunca expôs a carta inteira de lá para cá. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um lugar especial para nós, protestantes, porque a ideia da justificação pela fé, defendida por Lutero e exposta por ele na Reforma, ela parte muito da sua leitura da carta aos Romanos. Um dos textos mais famosos de Lutero é o seu prefácio à carta aos Romanos. Então é bem comum que pastores batistas e de outras linhas evangélicas tenham uma certa predileção por essa carta. Mas isso não é motivo para a gente achar que ela é melhor do que as outras, não. Mas ela tem uma estrutura muito interessante, porque ela é a carta que o apóstolo Paulo escreve para um grupo de cristãos que ele não conhecia, com algumas intenções na sua escrita. A primeira dessas intenções era ensinar para esse grupo o que é o Evangelho, mas com a preocupação de vencer certas divisões que havia naquela igreja, ou naquele grupo de cristãos. Não sei nem se a gente pode chamá-los de igreja assim, porque ainda eles não tinham sido confirmados ali por nenhum apóstolo, mas algumas divisões que havia entre os gentios e os judeus que faziam parte daquele grupo. Então Paulo expõe o Evangelho com essa preocupação de vencer essas divisões. E como é um grupo que ele não conhecia, que ele não tinha encontrado, ele expõe o Evangelho de maneira muito didática, de maneira muito organizada. Alguns dizem até que Romanos é o Evangelho de Paulo. A gente não pode dizer que Romanos é um Evangelho, porque no Novo Testamento o Evangelho é também um gênero literário, e essa carta não se encaixa nesse gênero literário. Mas o tema do Evangelho é o tema central aqui, e a forma como ele expõe para aquele grupo de cristãos é algo que fica muito sistematizado para nós também. Mas também é uma carta que, ao expor o Evangelho de maneira muito clara e fundamental, nos alimenta hoje aqui, século 21, Nova Odessa, Brasil, nos alimenta de convicções profundas para nós vivermos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Porque Paulo vai fazer uma exposição do Evangelho e ele vai falar dos efeitos que esse Evangelho tem em termos da nossa reconciliação com Deus, em termos de como nós enfrentamos as tribulações e de como nós lidamos com o papel dos judeus dentro do plano da salvação. E depois ele vai expor ainda como isso muda a nossa vida inteira. Então essa ordem, ela é essencial para nós pensarmos a nossa vida e alicerçarmos a nossa vida na palavra do Senhor. Se nós acabamos de estudar o livro do profeta Ageu e vimos a necessidade de reedificarmos esse lugar de adoração de Deus na nossa vida,
Agora nós vamos ver como fazer isso. De que história nós fazemos parte. E por que que nós estamos fazendo assim. Então, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Só o versículo 1 aqui. De novo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Separado para o evangelho de Deus. Como é que você costuma responder a pergunta, quem é você? Como você costuma responder essa pergunta? Como você costuma se apresentar às pessoas? Ok, primeiro nome, né? Fica mais fácil para as pessoas se referirem a você. Mas e depois disso? O que vem encaixando no nome? Profissão. Profissão é muito comum, não é? A gente coloca o nosso nome e em seguida a profissão. Agora, depende também do ambiente. Depende de como inclusive como aquela realidade na qual esse diálogo está sendo travado costuma fazer isso. Há lugares, isso é muito visível, regiões assim mais metropolitanas, como a nossa, como especialmente, né, a capital do estado, né, ou mesmo a capital federal, é muito comum que a profissão tenha um lugar muito importante na sua presença, a sua apresentação. Eu sou fulano de tal, eu trabalho com, né? Se você estiver numa roda que tiver se apresentar, provavelmente o seu nome vai ser a primeira coisa e a segunda vai ser a sua profissão. Em ambientes menos urbanos e às vezes menores ou de outros tipos de desenvolvimento comunitário, é comum que as pessoas se apresentem com os seus vínculos familiares. Eu sou fulano de tal, marido de tal pessoa, ou eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, né? Apresentem-se com os vínculos familiares. Mas essas formas de se apresentar, elas nos apontam algumas dos nossos valores. Alguns nós, eu não estou dizendo que quando você se apresenta falando sua profissão, você não liga para a família, ou como você se apresenta com a família, você não liga para uma carreira, não tem nada a ver isso. Mas tem a ver em como aquela comunidade concede ao outro, ou confere ao outro os seus traços de identidade. Qual é a identidade dessa pessoa? Quem é essa pessoa? O que faz dela ser quem ela é? O mais engraçado nessa questão da profissão, aqui eu abro um parênteses, não tem muito a ver aqui com a mensagem, mas isso é uma coisa muito interessante. Essa não é uma prática muito comum na história da humanidade, das pessoas se identificarem a partir das suas profissões. Como as suas profissões vinham da família, alguma coisa, as pessoas se apresentavam, ou elas eram conhecidas, muito mais pelos seus vínculos familiares do que pelas suas profissões. Mas recentemente nós atribuímos ao outro uma identidade que parte daquilo que ele faz. E tanto um quanto o outro são maneiras de se apresentar em comunidades diferentes. Paulo está se apresentando aqui. E como uma boa apresentação, ele começa com o seu nome, Paulo. Paulo, seu nome. O seu nome, que já é um nome interessante, né? Porque eu não sei se você sabe, mas Paulo não foi batizado como Paulo. Não foi registrado no cartório de Damasco, nem tinha isso, né? Mas ele não foi dado a ele o nome Paulo. O seu nome de nascimento era Shaul, Saulo, numa versão mais grega, né? Ou Saul, o mesmo nome do rei Saul lá do Antigo Testamento. O nome dele era esse. Ele passa a usar o seu nome Paulo, ou ele só usa o seu nome Paulo, no seu ministério. Por que o seu ministério? Não que ele não usasse antes, mas é importante ele usar o seu nome no seu ministério. Por quê? Porque Paulo é aquele conhecido como apóstolo dos gentios. E Shaul é um nome hebraico. Não tem a ver com esse negócio de que Deus mudou o nome dele, não, tá? Às vezes a gente aprende isso, né? Porque a gente vê lá com Abraão, né? Deus mudando o nome, ou com Sara. Mas aqui não tem a ver com isso, não. Aqui é
é um nome hebraico, que ele vai usar depois, inclusive, de novo, não nas suas cartas, mas no livro de Atos, a gente vê ele chamado de Saulo, depois de Paulo, depois de Saulo de novo, depois de Paulo. Então, são os dois nomes pelos quais ele se apresentava. Mas ele usa o Paulo como o seu nome grego, o seu nome gentílico. E ele se apresenta aqui para os romanos. Eu sou Paulo. Com isso, ele não estava fingindo que ele não era judeu, não, de jeito nenhum. Inclusive, vai ficar bem óbvio no resto da carta como ele não está se fazendo de um gentil pura e simplesmente. Mas Paulo realmente tinha a cidadania romana. Nós vemos no livro de Atos que quando ele é preso, ele apela a César, uma prerrogativa que apenas cidadãos romanos tinham. Então o seu nome romano também aponta a sua cidadania romana. Uma cidadania romana que nós não sabemos direito de onde vem. Pode ter vindo dos seus pais, pode ter vindo de alguma outra forma de conseguir essa cidadania. Não era tão fácil assim conseguir, mas no caso de Paulo ele tinha. Paulo, eu sou Paulo, esse é o meu nome. Eu sou Paulo. Mas depois ele vai completar essa apresentação com outras coisas. E veja, ele está falando com um grupo que ele não conhece. Ele não conhece aquele povo lá. Nós nem sabemos como esse grupo de romanos se encontrou. Algumas teorias sobre isso. Uma teoria, que é uma que eu acho mais legal, não sei se é verdade, viu? Vocês nem consideram, mas eu acho muito legal. Uma teoria é que era um grupo que saiu lá do Pentecoste. Sabe o Pentecoste de Atos, capítulo 2? Que tinha gente reunida de todo o mundo. Uma hipótese é essa, que os romanos que estavam no Pentecostes, que viram lá Pedro pregando, saíram de lá, convertidos ao Senhor, chegaram em Roma, nas suas sinagogas, e falaram, e agora? O que a gente faz? Pedro pregou lá, nós fomos batizados, e agora o que a gente faz? E eles começam a se reunir para celebrar Jesus Cristo, o Messias. Só que aí, esses romanos eram romanos judeus, porque eles tinham ido para o Pentecostes, essa que é a hipótese, né? E aí eles se reuniriam lá. Uma coisa a gente sabe, sendo essa história ou não, que essa comunidade, para quem Paulo escreve, era uma comunidade de judeus, cristãos, e que foi sendo acrescentada essa comunidade um grupo de gentios que se convertia a Jesus Cristo. Então, judeus que moravam em Roma, que tinham se convertido a Jesus Cristo, estavam lá celebrando a Jesus Cristo, fazendo as suas reuniões, os seus cultos, ajudando um ao outro, formando uma comunidade cristã, e de repente isso foi abrindo os olhos também de romanos gentios mesmo, que viviam lá em Roma, e que foram se aproximando da igreja desse grupo de cristãos que lá estavam celebrando a Jesus Cristo. É para esses que Paulo escreve. E ele poderia escrever como o apóstolo, como a autoridade. Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele poderia se recomendar a si mesmo a esses romanos. Ele poderia falar, olha, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque vocês não entendem direito. E eu aqui sou o apóstolo dos gentios. Eu fui aqui designado para falar com vocês. Então deixa eu dizer como é que as coisas vão ser daqui para frente. Mas a primeira coisa que ele diz que ele é servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Imagina se apresentar assim? Eu sou Cacau, servo de Cristo Jesus, chamado para ser pastor. Vai ser um pouco estranho, né? Mas é assim que ele se apresenta lá. Eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. A ideia de um servo aqui não é de alguém contratado, não. A ideia é de um escravo mesmo. De alguém que é possuído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É posse de Jesus. Eu sou Paulo, sou posse de Jesus. Sou servo de Cristo Jesus. Ele também coloca aqui, tem alguns detalhes muito interessantes, né? Ele também se refere a Jesus de uma forma bem típica de Paulo, não como Jesus Cristo, que ele também faz em outros lugares. Mas aqui ele faz Cristo Jesus, né? Por que isso?
Se o nome de Paulo tem uma história, o nome de Jesus também tem. Jesus é a versão grega do nome Yeshua, não é o nome hebraico, o mesmo nome lá de Josué, do Antigo Testamento. Você vê que não tem tanta variedade assim na Bíblia, né? Tudo meio... Esse é Jesus. Mas Paulo falando com esses que se converteram a Jesus Cristo e que conhecem a história do Messias, porque são judeus, Paulo usa o termo Messias em grego, que é Christos. Eu sou servo do Messias, Jesus Cristo. Eu sou servo do Cristo, do Messias Jesus Cristo, é basicamente uma redundância, né? Do Messias Jesus Messias ficou, né? Cristo e Messias são é a tradução. Messias é a palavra hebraica, Machia, e Christos é a palavra grega, que significa o ungido. Eu sou servo do Messias, aquele que vocês esperavam, e ele vai falar aqui daqui a pouco sobre isso. Eu sou servo dele. Isso tem um impacto muito forte, porque ele está falando, vocês que celebram a Jesus aí em Roma, não estão vivendo uma seita dentro do judaísmo, ainda que ele fosse considerado assim pelas lideranças judaicas. Vocês não estão vivendo uma seita dentro do judaísmo. Vocês estão celebrando o ungido, aguardado de Deus, profetizado no Antigo Testamento. Olha o poder dessas palavras para uma comunidade que se reuniu sem um apoio apostólico e que está distante do centro do cristianismo na época, que ainda era a parte mais oriental, né? Seja Jerusalém, seja Antioquia, Alexandria. Eles recebem essa palavra em Roma e Paulo está dizendo, eu sou servo do Messias. Se Paulo escrevesse, sou Paulo, sou educado aos pés de Gamaliel, como ele usa para falar disso, apenas para dizer como isso não serve para nada, não é? Sou hebreu de hebreu quanto à lei, fariseu. Talvez ele tivesse algum tipo de admiração por algum grupo lá, mas não é isso que ele quer. Ele não quer admiração de algum grupo judaico lá da igreja. O que ele quer é mostrar que a sua identidade está em ser servo de Jesus. Eu sou Paulo, sou servo de Cristo Jesus. E nessa minha entrega a Cristo Jesus, nessa minha servidão a Cristo Jesus, o próprio Senhor me chamou para ser apóstolo. Apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Ele me chamou para ser enviado. Eu sou chamado para ser enviado. Eu estou falando com vocês na categoria de alguém que foi enviado para essa missão. Enviado pelo próprio Senhor de quem eu sou servo. E eu falo com vocês sobre algo que é o conteúdo do meu envio. Eu sou separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Esse Paulo, que é Saulo, escreve para os seus irmãos na condição de servo de Jesus Cristo, de apóstolo e de alguém que é separado para o Evangelho. Separado para o Evangelho. Em que sentido ele é separado para o Evangelho? Ele é separado para o Evangelho porque para Paulo significou largar tudo para fazer parte dessa missão. Não é? Ele teve que abandonar tudo. Ele teve que deixar a sua posição de destaque na sinagoga e dentro dos ambientes judaicos. Aquela posição que ele tinha na qual ele consentia na morte dos cristãos que eram perseguidos, como aconteceu com Estevão lá em Atos. Ou daquele que vai às sinagogas de outras cidades levar as suas cartas de ódio. E agora que eu percebi uma coisa, né? Que eu falei, não foi registrado em Damasco, mas Paulo era de Tarso, né? Então esquece isso aí. Paulo de Tarso.
Mas como ele estava indo para Damasco levar as cartas que respiravam ameaças de morte, lembra disso? Para falar sobre quem que eles deviam perseguir lá. Esse Paulo, de posição destacada, dos mais destacados da sua idade, ele fala isso, ele foi separado de tudo isso para o Evangelho de Jesus Cristo, para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho de Deus? O que é o Evangelho de Deus? Quando você está lendo a Bíblia, no Antigo Testamento, talvez, dependendo da versão que você pegue, você vai se deparar com a palavra Evangelho. Lá em Isaías, quando fala, quão formosos são os pés daqueles que proclamam boas novas. O Evangelho. A palavra grega é evangelho, boas novas. Mas no Novo Testamento, a palavra evangelho aparece com uma riqueza muito grande, que antes não havia. Por um lado, o evangelho de Deus é essa boa nova de Deus que Paulo está trazendo para eles. É aquela boa nova do qual o profeta Isaías falava, dos pés que vinham sobre os montes. Para falar boas novas para um povo que estava ouvindo más notícias. Más notícias, os profetas tinham más notícias para o povo. Era um tempo de perseguição, de guerra, não é? De exílio. E Isaías fala, mas vem pés formosos trazendo boas novas pelas montanhas. Essas boas novas são as boas novas de Cristo Jesus. São as boas novas de que em Jesus Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Mas o termo evangelho, ele também existia na cultura gentílica da época. Ele não existia só lá na versão grega de Isaías. Ele existia também na cultura gentílica, na cultura dos gentios. E era uma palavra que se usava para falar dos imperadores romanos. O evangelho do imperador. Ele tinha um evangelho dele. Quando Paulo fala, eu sou servo de Cristo Jesus, eu sou servo de Cristo Jesus, eu fui chamado para ser apóstolo, eu sou separado para um evangelho. E quando ele diz isso para os romanos, e quando ele fala isso para os cristãos que vivem na capital do mundo, que era Roma, e ele diz, mas o evangelho do qual eu sou chamado é o evangelho de Deus, ele está dizendo, acima de qualquer coisa, sejamos servos de Cristo, pelo evangelho de Deus, que é de fato aquele que reina sobre todas as coisas. Aos judeus ele diz, não vão se orgulhar na sua tradição judaica, e ele vai falar daqui a pouquinho lá mais para frente, no outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas aos gentios ele diz, não se orgulhe na sua condição de habitante da capital. Porque o evangelho para o qual eu fui separado de todas essas coisas é o evangelho de Deus. É o evangelho de Deus. É uma boa notícia pela qual vale a pena viver. E aí quando a gente lê esse versículo 1 e pensa em todas essas coisas, e a gente olha para nós mesmos e pensa quem nós somos e como nós nos portamos e nos apresentamos e como nós queremos ser conhecidos no mundo, dá uma vergonhinha, não dá? Eu quero ser conhecido como um bom profissional, eu quero ser conhecido como uma pessoa de destaque, uma pessoa sábia, uma pessoa que merece ser ouvida. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que faz muito sucesso nas redes sociais. Eu quero ser conhecido como alguém que arrebenta no curso no qual eu faço. Eu quero ser conhecido como o melhor pai ou a melhor mãe que possa existir. E aí Paulo fala, eu sou servo de Cristo Jesus, separado para o evangelho de Deus. Eu não falo isso aqui para a gente desistir de fazer as coisas que a gente faz ou abrir mão das coisas pelas quais nós somos conhecidos. E nem para deixarmos de ser, de certa forma, admirados por qualquer coisa que haja de admirável em nós.
Mas nós não podemos centrar a nossa vida em qualquer outra coisa que não seja o fato de que Deus nos alcançou, e essa é uma boa notícia. De que a nossa vida está trazida para ser centralizada nele. De que as coisas do mundo todo que estão tão desordenadas agora encontram a perspectiva correta, porque eu coloquei Deus acima de todas as coisas na minha vida. E se Ele está acima de todas as coisas na minha vida, diante de todo mundo, eu sou, antes de mais nada, servo de Cristo Jesus. Servo. E por ser servo de Cristo Jesus, sou servo dos outros também. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, não é? Que uma vez que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, nós também devemos servir uns aos outros. Mas o que é dito aqui, nesse único versículo que nós vamos ler hoje, é que Paulo, separado de todas as coisas, se tornou um apóstolo para o Evangelho de Deus, para os gentios, servo de Cristo. E isso é o que importa. E isso é o que deve importar para nós também. Nós estamos iniciando uma jornada hoje. Uma jornada por esse livro aqui de Romanos, essa epístola, essa carta. E vai ter muita coisa muito boa, que é a palavra de Deus, né? É muito bom. Mas é importante hoje nós já colocarmos essa nossa decisão. Senhor, eu quero que o seu evangelho seja aquilo pelo qual eu vivo, que me marca, que me define. E eu tenho certeza de que o Senhor agirá com poder, transformando a nossa vida para sermos assim, servos de Cristo Jesus. Amém, queridos?